Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer um pouco melhor aqui no link que está na descrição. Hoje nós daremos continuidade à nossa nova série de estudos para os grupos familiares, a Oração do Senhor, em que nós estamos estudando pouco a pouco, bem metodicamente, a oração do Pai Nosso. Na semana passada, nós vimos o lugar da oração na vida do cristão, ou até mesmo a falta de oração na vida do cristão, e o que isso revela sobre o nosso relacionamento com Deus. Hoje, no nosso segundo estudo, nós veremos como que a oração do Pai Nosso serve de modelo para a nossa vida de devoção, e não somente isso, mas também um pouco sobre essa ideia de formalidade na nossa vida de devoção a Deus. E para começar o nosso estudo de hoje, eu quero ler com você novamente o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, o registro da oração do Pai Nosso. E hoje nós nos deteremos na expressão que está grifada aqui em laranja, vós orareis assim. Lerei o texto e após isso começaremos o nosso estudo de hoje. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu quero começar o nosso estudo com uma pergunta um pouco estranha e que eu acho que valeria a pena você gastar um pouquinho de tempo pensando sobre a curiosidade dessa pergunta, que é: como você aprendeu a falar? Eu não estou aqui perguntando como que é o processo de formação das palavras na sua boca ainda infantil, mas como que foi aquele momento? Como que foi todo o desenrolar de eventos para chegar naquele momento específico da sua infância em que você falou mamãe ou papai, ou seja lá qual palavra que você falou no começo da sua vida? Nós não nos lembramos exatamente como isso aconteceu. Muito dificilmente você encontrará alguém que sabe exatamente quando isso acontece. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza é que isso só acontece, nós aprendemos a falar, porque os nossos pais nos estimularam a isso. Os nossos pais falaram conosco e nós ouvíamos vozes ao nosso redor. E pensando nessa ideia, a frase de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano do passado, traz um grande insight para nosso momento de estudo hoje. É uma frase que eu gosto bastante, de tempos em tempos eu volto para ela, que nos diz o seguinte: uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus porque Deus falou e fala conosco. Essa frase, apesar de ser sucinta, ela traz um grande resumo do que é a nossa vida de oração. Orar não é meramente inventar palavras e falar do nosso jeito, mas também não é um mero exercício de pensamento sem alguma expressão. A oração envolve um relacionamento com Deus, por meio do qual nós aprendemos a falar na medida que nós ouvimos a voz do nosso Pai. E com essa ideia aqui que eu quero trabalhar no nosso estudo de hoje, com a ideia de que nós aprendemos a orar à medida que nós ouvimos as orações que o nosso Pai nos ensina na Escritura Sagrada. As orações da Escritura, especialmente a do Pai Nosso, são nossa escola de oração. Quando você pensa, por exemplo, nos livros de Salmos, nós temos ali 150 orações inspiradas por Deus, que nos mostram 150 formas diferentes de orarmos por diversos assuntos em diversos contextos de nossa vida. Na Escritura mesmo, nós temos várias maneiras, várias classes da nossa grande escola da oração, por meio da qual nós aprendemos a nos achegar a Deus e falar com Ele de maneira agradável à sua vontade. E agora eu quero cutucar um pouco a sua ferida. Espero que não doa demais, mas é uma cutucada que é necessária. A nossa cultura mesmo valoriza muito essa ideia do espontâneo, aquilo que brota do nosso coração, aquele sexto sentido, aquele feeling, aquela inclinação, intuição que alguns dizem ter, que nos levam a tomar algumas decisões e atitudes na nossa vida, mesmo que vá contra todas as evidências e todas as placas ao nosso redor. Qual de nós brasileiros nunca assistiu um daqueles filmes em que o herói ou a heroína faz um ato de bravura impensado simplesmente porque sentia que era o certo a se fazer? Todos nós gostamos disso. E quando nós olhamos para a nossa vida como igreja, nós levamos toda essa nossa bagagem para lá. Muitas vezes você encontrará irmãos, ou talvez você até mesmo pense assim, que uma oração boa é aquela oração espontânea.
aquela oração criativa, aquela oração que brota do coração daquele que ora e que não é muito quadradinha, não é muito engessada. É aquela oração que parece que a pessoa está falando com Deus face a face, com palavras e formulações nunca antes ouvidas. Será que isso é realmente um sinal de espiritualidade? Repare, eu não estou falando que não é. Mas às vezes nós temos a tendência de pensar que esse tipo de oração, esse tipo de devoção espontânea, que mexe com os sentidos de maneira tão forte, que você age, até mesmo sem coerência com algumas coisas ao seu redor, como algo mais espiritual. O espiritual é aquilo que é espontâneo, o espiritual é aquilo que brota do coração, é aquilo que é feito no calor do momento, com a melhor das intenções. Mas será que é isso mesmo? A nossa espiritualidade, aqui já trazendo a nossa resposta, ela deve ser pautada por aquele que se agrada na nossa espiritualidade. Porque, afinal de contas, para que nós nutrimos uma vida espiritual? É para agradar a nós mesmos? É para agradar a igreja que está ao nosso redor? Não. É para agradar ao nosso Pai que está nos céus. Então, quando nós pensamos nessas nossas maneiras de demonstrar a nossa devoção a Deus, em primeiro lugar, nós deveríamos pensar: será que eu estou agradando aquele que realmente deve ser agradado por meio daquilo que estamos fazendo? E quando nós olhamos então para esse dilema da espontaneidade versus o formalismo ou o formalismo, nós podemos cair em dois extremos. Um é esse que eu já mencionei da espontaneidade e o outro também é do formalismo, de você se tornar uma pessoa completamente engessada, que parece um cubo de gelo sem emoções, que age meramente pela razão, sem considerar aquilo que você está sentindo no momento. Será que nós temos que ir para um extremo ou para o outro? Será que nós temos que ser ou 8 ou 80 na nossa vida de devoção a Deus? Eu quero propor para você, através do estudo do Pai Nosso, um caminho melhor, uma alternativa bíblica. Não é uma síntese, é uma alternativa bíblica, para nós enxergarmos o local da espontaneidade e do formalismo na nossa vida cristã. E hoje, falando sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que uma certa dose de formalismo é importantíssima para a nossa devoção a Deus. Em alguns momentos, repetir palavras e seguir modelos pré-estabelecidos é a melhor coisa que você faz se você tem o objetivo de agradar ao seu Pai. Por isso, eu quero mostrar a oração do Pai Nosso como oração modelo. A oração do Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo apostólico, foram sempre utilizados pela igreja cristã, seja ela de qual vertente for, como a base da nossa educação cristã. Por meio da oração do Pai Nosso, nós aprendemos a falar com Deus, a regular a nossa devoção a Ele. Por meio dos 10 mandamentos, regulamos a nossa conduta ética, o nosso procedimento ético nesse mundo, seja com relação a Deus, o mundo ou o próximo. E quando olhamos para o credo apostólico, que não é inspirado, mas que é um documento de muito valor na igreja cristã, nós temos ali uma síntese, um sumário de tudo aquilo que nós devemos crer para não cair em heresias e erros. A oração do Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo apostólico, são utilizados então com esse objetivo, para nos mostrar um caminho melhor, nos mostrando uma alternativa biblicamente fundamentada para que nós possamos conduzir as nossas vidas de maneira agradável a Deus. E agora, voltando mais específico e caminhando para o final do nosso estudo, na oração do Pai Nosso, nós devemos pensar como que a oração do Pai Nosso surgiu nas Escrituras. Ela surge de uma inquietação dos discípulos. Eles viam os outros ao seu redor, discípulos de João Batista, discípulos de grandes rabinos judeus, aprendendo com seus mestres como orar. E vendo que cada um deles orava de acordo com os ensinamentos de seus mestres, vão até Cristo e pedem a ele que os ensine a orar. Eles têm um profundo desejo de conhecer mais de Deus, mais da maneira correta de se relacionar com ele, através do seu mestre. E essa relação mestre-discípulo é muito forte aqui no Pai Nosso. Porque quando nós pensamos na pessoa de Cristo, que é aquele que ensina, e nós, aqueles que oramos, nós devemos perceber que se essa relação de fato existe mestre e discípulo, a oração do Pai Nosso e os dizeres, vós orareis assim, tomam novos contornos. Através disso, nós percebemos agora, por meio da obediência e do discipulado a Cristo, nossa maneira de imitá-lo e obedecê-lo em tudo que fazemos, que na oração do Pai Nosso, nós temos um modelo de devoção. E se ele é o nosso mestre, é bom que nós sigamos aquilo que ele nos ensinou. É claro, nas próximas semanas nós estudaremos cada uma das cláusulas, cada uma das petições dessa oração. O que eu farei agora é apenas um breve resumo da oração do Pai Nosso, nos mostrando quais são os pontos principais dela,
que devem nortear todas as nossas orações. Repare no texto o esquema de cores que eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, as nossas orações, segundo a oração do Pai Nosso, são dirigidas a Deus, com base no nosso relacionamento com Ele. As orações do cristão não são baseadas em seus méritos, não são baseadas no local sagrado em que ele está ou não são baseadas na sua condição naquele momento, não são baseadas em nada senão no relacionamento que nós temos com o Senhor. Por isso que a oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso. Não é Deus distante, altíssimo, que estás nas nuvens, longe da criação. Não é isso. É um Pai que é meu Pai. Não apenas meu, mas de toda essa família que está ao meu redor. E quando nós olhamos para isso na oração do Pai Nosso, tiramos logo o primeiro princípio. Nossas orações devem ser feitas a Deus e feitas baseadas na convicção de que nós temos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Consolador. O nosso Deus Trino é tudo aquilo que nós precisamos e temos. E quando nos achegamos a Ele, essa deve ser a convicção profunda do nosso coração. Quando nós temos isso enraizado em nós, a oração será feita de uma maneira diferente. Mas, além disso, em segundo lugar, esse modelo de oração também nos ensina que, por meio da oração, nós buscamos a glória de Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Repare aqui: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. As três primeiras petições da oração do Pai Nosso são dirigidas a Deus, tendo em vista a glória de Deus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso e tomamos ela como modelo, nós aprendemos: Deus deve ter o primeiro lugar na minha vida. Ele deve ter o primeiro lugar não somente na minha vida de maneira genérica, mas até mesmo nas minhas orações. Quando eu me achego a Ele, sabendo que Ele é meu Pai, o meu resgatador, o meu consolador, eu devo também chegar a Ele vendo Ele como o que há de mais precioso. Quando nós nos dobramos diante do nosso Pai em oração, nós devemos ficar, em primeiro lugar, fascinados com a presença dEle, para depois pensarmos em nós mesmos, depois pensarmos naquilo que queremos pedir, agradecer ou louvá-lo. Em primeiro lugar, nós devemos visar a glória de Deus, adorar ao nosso Pai, fazer palavras de elogio a quem Deus é, por aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele tem revelado na história como sua vontade. Então, em primeiro lugar, se dirija a Deus sabendo do seu relacionamento com Ele. Em segundo lugar, se dirija em primeiro lugar a Ele, louvando a Ele por aquilo que Ele é e fazendo pedidos para que a glória de Deus seja revelada acima de tudo e de todos e em primeiro lugar na sua vida. E em terceiro e último lugar, nós também aprendemos, através da oração do Pai Nosso, nas últimas petições, que depois de buscar a glória de Deus, depois de colocar Ele em primeiro lugar em tudo, depois de reconhecer o nosso relacionamento com Ele, que aí nós temos a confiança de fazer petições pela nossa própria vida e os nossos relacionamentos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Através dessas últimas petições, nós buscamos aquilo que é concernente à nossa vida, mas não de uma maneira isenta do que foi dito anteriormente. É uma oração só, é uma fôlego só que nós temos aqui. E quando você começa colocando Deus em primeiro lugar, você percebe o lugar de cada uma das coisas que vem logo em seguida nessas petições. O seu sustento, os seus relacionamentos, a sua luta contra o diabo, contra o mal que há neste mundo e também contra as próprias maldades do seu coração. Quando nós conhecemos a Deus como Pai, como Salvador, como Consolador, quando reconhecemos que Ele merece o primeiro lugar, então a nossa vida fica ordenada. Nós sabemos colocar cada coisa no seu devido lugar, com a devida prioridade, e assim nos achegamos a Deus de maneira humilde e sincera. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Se não ficou muito claro, não se preocupe, porque nos próximos estudos nós entraremos no texto da oração em si, começando pelo Pai Nosso que estás nos céus, estudando agora quem é esse Deus, como buscar a glória desse Deus, como pedir e cuidar da nossa vida diante desse Deus. E terminar com essa doxologia, esse louvor a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu quero fechar apenas com duas perguntas que eu quero que você gaste tempo refletindo nelas, tá? Terminando esse vídeo, se quiser, volta aqui, ou pausa assim que eu revelar elas aqui no slide, e gaste um certo tempo pensando, porque senão provavelmente você vai acabar esquecendo de fazer isso. Em primeiro lugar, pense no seguinte:
Por qual mestre você tem pautado a sua devoção a Deus? O que eu quero dizer com essa pergunta? Pense, por exemplo, para você mesma ou para você mesmo, o que é ser alguém devoto? O que é ser alguém espiritual? O que é ser alguém fervoroso na sua espiritualidade? Quais são os padrões que você se utiliza para descrever isso? São pessoas? São sentimentos? São intuições do coração? São coisas que você viu ou ouviu? Ou são a palavra de Deus? Eu não estou querendo dizer que é um ou outro. Existem pessoas piedosas que seguem a palavra de Deus e nos ensinam através da sua conduta bíblica. Mas nós devemos sempre tomar esse cuidado, porque pode ser que nós estejamos seguindo a mestres, sejam eles pessoas, sejam eles conceitos, sejam eles ideias, que conduzem a nossa vida de devoção para um caminho que não é o caminho da Escritura. Talvez seja o caminho da espontaneidade, o caminho do êxtase, o caminho da falta de racionalidade, que podem te levar para uma espiritualidade distante das Escrituras, uma espiritualidade que visa mais a sensação do que o próprio texto bíblico, ou a própria ordenança divina. De novo, não estou falando que é 880, não estou falando que ou é razão ou é emoção. Existe lugar para as duas na vida cristã. Mas a nossa tendência hoje, como brasileiros, muitas vezes é seguir pelo caminho da mera emoção, o mero emocionalismo, aquilo que aquece o meu coração, não que seja errado de todo, mas que às vezes pode conduzir para uma espiritualidade vazia e cheia de barulho, que nos torna fariseus, que condenam aqueles que não são tão fervorosos como nós. Por outro lado também, você pode ser daquela ala um pouco menor, de pessoas que pensam que uma espiritualidade verdadeira é uma espiritualidade fria, concreta, baseada em documentos confessionais do século XVII, que se não for daquele jeito, nem crente é. Calma, eu não estou desprezando nossos padrões, eu amo nossos padrões de fé. A confissão de fé de Westminster, os catecismos, do diretório de culto e tudo aquilo que nós temos na nossa tradição cristã e reformada. Mas seguir esse caminho, pelo mero seguir esse caminho, apenas para bater no peito e falar eu sou ortodoxo, também é outro problema. Não é um ou outro. Há lugar para as duas coisas, para uma espiritualidade fervorosa, cheia de emoção, alicerçada na Escritura e naquilo que a nossa fé, bem alicerçada numa boa teologia, pode produzir em nossa vida. Para ver como isso pode acontecer na prática, siga-nos nos próximos estudos. Mas se pergunte isso: por onde eu tenho pautado a minha vida de devoção a Deus? E em segundo lugar, como que as orações da Escritura, especialmente o Pai Nosso, influenciam a sua vida de devoção? Se é que influenciam. Às vezes você nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca ouviu falar que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo para nós. Não uma oração para ser repetida friamente, mas também não uma oração para ser descartada, mas uma oração por meio da qual nós aprendemos a falar com Deus, na medida que Ele falou e tem nos ensinado por meio da Escritura. Como que você tem enxergado isso? Como que a sua leitura bíblica tem influenciado a sua vida de oração? Como que o conhecimento da oração do Pai Nosso, talvez até mesmo a memorização dela, influencia as suas orações? Ela não está na Bíblia por nada, ela está lá justamente para nos ensinar algo. E quero terminar apenas trazendo um breve aviso. Nas próximas semanas nós veremos isso, tá bom? Tem muita coisa para ver, nós precisaremos de muito tempo para olhar cada parte da oração do Pai Nosso, e eu espero que através desse estudo, dessa série de estudos que faremos juntos, a sua espiritualidade, a sua vida de devoção a Deus seja reformada pelas Escrituras. E ao final dela nós possamos orar e nos achegar a Deus de uma maneira um pouco mais bíblica. Que Deus te abençoe ricamente, te dê compreensão da sua palavra e que essa palavra, uma vez compreendida, influencie toda a sua vida. E caso você tenha gostado desse vídeo, clique no gostei. Não gostou? Clica também no não gostei, é um direito seu. Comente aqui nos comentários caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algo que você achou interessante. Compartilhe esse vídeo caso você tenha interesse nisso, porque por meio dessa forma nós podemos alcançar outras pessoas com a mensagem da palavra de Deus. Vejo você na próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente.